Olá, boa noite a todos. Estamos aqui, vamos agora fazer o nosso live legislativas. Estou só a convidar as pessoas para se juntarem, os nossos convidados. Ok. Olá, Paula. Olá, boa noite. Olá, David. Boa Vamos noite. só esperar que o Ruben se junte a nós. Que por alguma razão não está a conseguir. Boa noite a todos os que estão a entrar. Estamos só a tentar que o Ruben se junte a nós, porque ele também vai participar. Mas está a haver um pequeno problema técnico. Vamos fazer o nosso... penso que agora já vai ser possível. Vamos fazer aqui o nosso live razoavelmente legislativo de 2022. Penso que o Ruben já se conseguiu juntar a nós. Olá, Ruben. Alô, Olá, alô. estamos Olá. em direto. Olá, Para este Ruben. live legislativas, o cristão e o dever cívico, não vamos fazer campanha eleitoral, não é sobre isso que se trata. Portanto, vai ser um programa live legislativas GBU! GBU! só mesmo pelo GBU. Pronto, e temos connosco hoje a Mafalda Rodrigues, formada em gestão industrial, e temos o David Raimundo, formado em matemática e teólogo e secretário executivo do GBU. E, antes de mais, os convidados, não é? Que estão aqui, enfim, são convidados para o razoavelmente, mas fazem parte da grande família que é o GBU. E vou começar com uma pergunta simples para nós começarmos a nossa conversa, que é: porque é que vocês vão votar no dia 30, ou porque é que já votaram no dia 23, se é que fizeram voto antecipado, no dia 30? O que é que vos leva a votar, se é que vão, não é? Quer que comece? Mafalda, força. Pode ser tu. Pronto. Bem, já agora, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Sinto que é um patamar importante uma pessoa vir falar no razoavelmente. Respondendo à tua pergunta, eu não vou votar no dia 30, porque já votei no dia 23. Decidi fazer o voto antecipado, usar a particularidade de podermos votar em mobilidade, então acabei por já votar no dia 23. E porquê que eu votei no dia 23? Bem, eu votei primeiro porque é um direito e um dever. Acho que nós, como cristãos, como cidadãos, devemos ir votar. Primeiro porque votar é o primeiro manifesto do nosso interesse e do interesse da nossa participação cívica, e acho que é a primeira forma de nós nos manifestarmos. Portanto, acho que é um bom princípio ir votar. Também porque o voto foi muito difícil ser alcançado de forma a ser único e universal. Acho que nós beneficiamos disso e não damos o devido valor, e por isso acho que eu devo ir votar. E também porque acho que se eu não votar, também não dou a minha contribuição para aquilo que eu acho que deve ser o país. Então acho que o meu voto também é por aí. E depois, a minha avó tem 84 anos, não sabe ler e escrever, e vai a todas as eleições. Eu acho um bocado injusto eu não ir. Então acho que é por aí que eu vou votar, porque primeiramente é um dever, é um direito e custou muito a adquirir, e é por aí que também a minha voz é ouvida. Muito bem. Mesma pergunta, não é? Vou Sim. começar já a desiludir os moderadores, convidaram-me para
para valorizar o dever cívico, mas eu não vou conseguir votar. Eu vivi a maior parte dos últimos anos fora de Portugal e votei muitas vezes fora de Portugal, só que regressei recentemente à pátria e então mudei a morada no cartão do cidadão quando regressei, a meio de dezembro, mas os cadernos eleitorais já estavam fechados, só quando voltarem a ser atualizados é que o meu local de recenseamento mudará e então poderei voltar a exercer o meu dever cívico. Mas se fosse possível exerceres, portanto, devido a uma questão essencialmente burocrática, não vais poder exercer, mas se fosse possível exerceres, porque é que irias? Ou se quiseres podes responder porque é que foste das últimas vezes que foste, que até estavas no estrangeiro e se calhar era até mais difícil, menos prático, não é? Porque nós aqui saímos de casa, muitos de nós andamos um bocadinho até uma escola e vamos votar e se calhar tu tinhas de fazer mais quilómetros e esforçar-te mais para conseguir votar. Sim, eu estava lá. Teve que atravessar um rio, lutar contra um urso lá no Canadá, não é? Não, por acaso só tinha que ir à baixa da cidade de Vancouver, o que não é a experiência mais agradável. Vancouver é muito bonito, mas ir à baixa não é o passeio que normalmente pelo qual optamos. Mas de qualquer forma, sim, eu quando posso tenho sempre votado, quer no meu tempo no Canadá, quer também num período em que morei em Timor-Leste, e vejo o voto como um direito, sim. Talvez não enfatizasse tanto a questão do dever, mas diria que é também um privilégio. É um privilégio podermos votar, tendo em conta a história do nosso próprio país, tendo em conta a história de tantos povos que ainda não têm esse privilégio ou que o ganharam, adquiriram a muito custo. E isto lembra-me de Timor-Leste, um povo que durante muito tempo se viu privado desse direito e que depois conseguiu a sua independência num voto em referendo, onde os relatos das pessoas, da mobilização das pessoas para ir votar nesse referendo são impressionantes, ainda estão muito vivos entre a população. Uma mobilização que era feita sob grande risco pessoal também, porque as milícias pró-Indonésia estavam a ameaçar todos aqueles que estavam a querer dar a independência a Timor. Então, esse tipo de histórias acho que nos ajudam a colocar as coisas em perspectiva e a perceber que o facto de podermos votar hoje, de ter alguma agência sobre a forma como a coisa pública é administrada, é um privilégio que não devemos menosprezar. Sem dúvida, sem dúvida. Então, mas é isso que te leva, esse privilégio que te leva, ou seja, foi algo que custou a obter o voto e por isso é um privilégio, tal como a Mafalda também já tinha dito. Mas é um privilégio porque, além do facto de ter custado a obter o direito a esse voto, para que é que achas que o teu voto servirá? Para quê? Qual é a utilidade de votar? São duas coisas diferentes, não é? É verdade que é um privilégio e normalmente nós gostamos de ter privilégios. Mas em particular, o que é que faz do voto útil? Eu não estou a apelar ao voto útil. Eu estou a dizer qual é a utilidade. GBU! Não, qual é a utilidade de votar? Qual é a utilidade que tu vês? A Mafalda diz que, pelo que percebi, era uma forma de mostrar o que quer para o país, não é? Ou de lutar, de algum modo, pelo que quer pelo país. É uma forma de termos algum tipo de... Desculpa, houve aqui um corte. É uma forma de termos algum tipo de voz, mesmo que seja uma voz muito pequenina, muito baixinha, no meio da multidão, algum tipo de agência. Diria também, e podemos conversar mais sobre isso ao longo da nossa conversa, pode até ser uma forma de amar o próximo, de amar o nosso vizinho. Sobretudo se nós exercermos o direito ao voto, não centrados nos nossos próprios interesses, mas procurando algum tipo de interesse comum. Já agora, em relação a essa questão... Interessante. Okay. É verdade, e em relação a essa questão da voz baixinha, deixa-me só acrescentar um dado interessante, que é como estas eleições esperam-se muito renhidas, não é? É o que se tem ouvido dizer, e às vezes, por poucos votos,
pode ser eleito um deputado de um partido em vez de ser de outro, não é? É verdade, é verdade. Veja-se, por exemplo, agora nas autárquicas, o presidente da Câmara de Lisboa foi por uma margem baixa de votos, mas que fez Mas a às diferença. vezes mesmo poucas centenas de votos podem fazer a diferença entre ser o deputado de um partido ou de outro, por exemplo. Portanto, a gente às vezes Exatamente. pensa que é só uma gota de água no oceano. É verdade, talvez não seja por um voto, mas a soma de várias pessoas faz uma diferença, às vezes, isso. Nestas aqui que vamos ter, se calhar um deputado pode fazer a diferença, a gente não sabe, não é? Exatamente. Entretanto, Mafalda, tu já votaste, portanto, entretanto, tu já tinhas decidido em quem ias votar e à partida ou decidiste, fizeste pimponeta, pitá, pitucha na cabine, qual é a ideia da pimponeta? Ou se já tinhas então decidido e como é que chegaste a como terás chegado a essa conclusão? A última vez que eu pus cruzinhas à sorte foi na faculdade. Não? Para a Associação de Estudantes? Não, foi mesmo para os testes de escolha múltipla nos quais eu passei com 9,5. Não, eu antes de começar a campanha tinha uma ideia, mas gosto sempre de pesquisar e de me informar antes de tomar a minha decisão. Portanto, vi alguns debates para também poder estar a par dos memes que iam surgindo e não tanto da informação. Não, mas vi alguns debates, li algumas campanhas, desculpem, alguns programas eleitorais. E pronto, fui ouvindo notícias, comentários políticos e também baseado naquilo que eu acho que deve ser o futuro de Portugal. Então foi um pouco por aí que eu decidi o meu voto, ou seja, com base na informação que li, ouvi. Hoje em dia os programas da área na televisão, puxar para trás, pôr no Spotify é muito mais fácil. E depois cruzei com aquilo que eu acredito que pode ser uma solução para Portugal. Pronto, manter ou mudar, independentemente disso. Pronto, portanto, cruzar com as políticas que eu gostava de ver representadas na Assembleia. Então foi um cruzar de informação entre... Portanto, foi um voto informado, não foi um voto. Sim, eu acho apenas de... Acho que votei sempre de forma informada. Pronto, nós na gestão dizemos que uma decisão informada é sempre melhor que uma decisão não informada, mas isso é igual. Muito bem, muito bem. Ao menos valeu a pena o curso de gestão. Se essa é a... Já valeu a pena. E, David, portanto, já sabemos que não pudeste votar por constrangimentos logísticos, não é? Mas com certeza já terias, conhecendo-te, terias formado mais ou menos, não sei se totalmente, mas mais ou menos uma ideia de quem irias votar, ou não? E se sim, como é que chegaste a essa conclusão? E se não, porquê é que não chegaste a essa conclusão? O facto de eu não ter de votar, portanto não ter de me decidir nestas eleições, faz com que possa assistir aos debates com algum distanciamento e observar certas coisas, certas curiosidades, tendências, etc., que se calhar de outra forma me escapariam. Isto faz com que eu neste momento tenha 2 ou 3 partidos com os quais simpatizo no contexto destas eleições e não saiba dizer em qual votaria, se tivesse mesmo de votar. Haveria aqui várias questões que teria de ponderar e já me aconteceu decidir no próprio dia. Exato, mas já agora... Mas efetivamente, uma vez que não dá para votar entre as cruzinhas, se fosses, portanto, se tivesses que votar, o que é que farias, que critérios, não diria que critérios, mas o que é que farias para chegar então a uma decisão?
A Mafalda, portanto, viu debates, como tu também parece teres visto, leu alguns programas. O que é que tu farias? Eu confesso que uma das primeiras coisas que me capta a atenção num partido ou num projeto político, numa mensagem, é a forma. Isto é muito pessoal, mas eu nunca consegui compreender porque é que os políticos muitas vezes têm uma forma específica de falar, quase uma persona. Talvez tu, Ruben, saibas explicar isto, teoria do teatro. Mas aquela forma de falar assim, não posso imitar agora porque senão acordo o bebê, mas nunca consegui perceber isso. E eles perdem a minha atenção com esse tipo de postura. Então, quando encontro alguém mais dialogante na esfera política, isso capta bastante a minha atenção. Alguém que conversa como uma pessoa normal, digamos. Mas isso não determina o meu voto, apenas capta a minha atenção. Mas de certa forma, bem, isso é bom. São esses que mais facilmente ficam no meu radar. Uma outra consideração que eu, enfim, pode ser criticável, mas que eu já tive de valorizar no passado foi o voto útil. Porque votando no círculo eleitoral fora da Europa, as opções são poucas, as probabilidades de eleger certos partidos são ínfimas e, portanto, nesse contexto já me vi perante quase necessidade de votar no útil. Não tendo de votar útil, pronto, vou então ao detalhe das propostas e vou procurar aquelas... Ou seja, Diz. a diferença de ti, talvez para a Mafalda, seria que também tu, em determinadas circunstâncias, és obrigado a fazer cálculos. Como bom matemático que és. Sim, já aconteceu no passado. Depois diria apenas que, ao ler as propostas, ao ler os programas, normalmente o que acontece é pensar no contexto do país, ou da autarquia, se for esse o caso, naquele momento, e nas necessidades daquele momento, e ver que propostas podem ir ao encontro desse contexto, dessas necessidades. Muito bem. Olha, eu posso só partilhar uma curiosidade. Eu também já votei antecipadamente, por votar num partido partido que eu achava em que ia votar. Portanto, digamos, mudança de opinião, ou dentro de um leque, acabei, portanto, ou seja, de facto, e também um bocado nesta linha, esta questão dos debates e dos programas, não sei o quê, são importantes. Por exemplo, no meu caso, teve um impacto efetivo, não é? Não foi só ver, mas também mudou um bocado a minha opinião. Já agora, e pegando um bocado nisso, gostava de vos perguntar se vocês, enfim, se identificam a 100%, portanto, neste caso o David disse que tem 3, mas se tivesse de escolher um, enfim, mas se identificam a 100% com o partido em que votariam, ou em que votam, ou em que costumam votar, ou se concordam com todas as coisas, e qual é que é a importância disso para vocês? Confesso que também estive indecisa até ao... Desculpem. Confesso que também estive indecisa até ao momento do voto, e com probabilidades em cima da mesa bastante diversas. E por isso leva-me a responder que não me identifico a 100% no partido em que votei, ou que iria votar no dia 30. E lembro-me de quando comecei a votar, sentia-me um bocado frustrada, porque não encontrava alguém ou um partido em que eu me identificasse a 100%. Ou porque divergia em valores morais, ou porque divergia em valores económicos, sociais, regionalizar o país, entre outros aspectos. Portanto, havia sempre um ponto ou outro que eu não concordava. E isso, lembro-me, no início deixava-me bastante perturbada.
Então, mas se eu não concordo a 100% com alguém, como é que vou dar o meu voto nessa pessoa? Mas depois isso também me levou a pensar que, pronto, a máquina partidária, certamente os militantes, e nós vemos eleições internas, depois comecei-me a perceber dessas coisas também. Eles não Eles também não concordam, não é? Sempre com... pronto, é a mesma coisa que ver eleições internas num partido e todos eles citam um membro falecido e que certamente esse membro falecido estaria do seu lado. Então percebi que nem eles próprios concordavam uns com os outros. E depois também, se eu tivesse que concordar a 100% com alguém para votar nessa pessoa, e se todos os portugueses pensassem assim, a abstenção seria muito maior do que tristemente é hoje em dia. Só votavam nelas próprias? Às vezes nem nós... e nem assim às vezes, não é? Eu às vezes não concordo com o próprio. O candidato líder até pode não concordar com tudo o que está no programa, pode ter cedido alguma coisa internamente, portanto, se calhar ninguém ia votar. Sim, é verdade. Portanto, para responder, não concordo a 100% com quem votei, mas acredito que também tem que haver alguma identificação. Lá está, se eu tomei um voto informado, pronto, convém que haja alguma identificação. Mas pronto, acho que é um bocado difícil identificarmos a 100%, porque eu também acredito que não há pessoas perfeitas. Portanto, acho que é mais giro identificarmos a 100% com quem é perfeito e não com líderes partidários. Sim. Eu aqui não tenho muito mais a acrescentar àquilo que a Mafalda disse. Quero acreditar que nos partidos, no seio dos partidos, há também pluralidade. Um partido tem uma determinada ênfase, uma determinada proposta para o país, mas no detalhe é impossível que todos concordem. E se esse fosse o critério para se formar um partido político, então havia um partido político por cada cidadão e não conseguiríamos construir qualquer tipo de consenso e qualquer tipo de espaço comum, não é? De praça pública em comum, qualquer tipo de diálogo. Portanto, sim, naqueles partidos que estão no meu radar e nos quais eventualmente votaria, encontro sempre coisas que me causam dúvida e que me causam algum travão na hora de vestir a camisola. Então, portanto, já percebemos que para ambos não é essencial identificarem-se a 100%, até porque não é possível, não é? À partida. Mas já se viram, é algo que também se pode então depreender da vossa resposta, e eu acho que esta questão tem aqui rasteira, não é? Rasteira não, tem um contexto, porque se acompanharmos não só apenas os jornais, mas se acompanharmos então os sites dos canais noticiosos, o espaço dos comentários, as redes sociais, conseguimos assistir a um termo que é tribalismo, não é? Há grupos de pessoas que vestem a camisola. Oh, Manuel Rainho! Afinal, sempre tem Instagram. Bem-vindo. Agora vai toda a gente pedir-te amizade. Toda a gente ficar a saber. Peçam amizade, Manuel. É Rainho.Manuel. No fim deste live já tem mil followers. 1000 followers. Então, estava a dizer que é fácil assistirmos nas redes sociais e nos dias de hoje a pessoas que vestem, como usando a expressão do David, vestem a camisola com muita facilidade e, mais do que facilidade, com muita veemência e violência. Portanto, assiste-se a um certo tribalismo. Pelos vistos, há pessoas que não concordam convosco e diriam e responderiam que se identificam a 100%
com determinados líderes partidários ou determinados partidos. Então, para inverter esta lógica, nós gostávamos de vos perguntar se vocês já se viram a concordar com um partido com o qual não se identificam normalmente. Mafalda, já te aconteceu? Dizes, não estava à espera dessa, mas tem razão, sim, senhor. Já aconteceu ao ponto de bolas, eu não queria concordar contigo, mas pronto, não vou. Não, sim, não podemos dizer nomes, não é? Não vou dizer nomes, mas sim, já me aconteceu. Eu, para manter a minha sanidade mental, alguns comentários nas redes sociais, especialmente comentário político, deixei de ver. Aparecem coisas boas de vez em quando e essas valem a pena, mas a percentagem de más é muito grande e esse tribalismo está a ser disseminado por aí. Mas eu acho bonito concordarmos com alguns partidos que por norma nós não votamos. E acho que isso também é uma consequência da democracia. Eu gosto muito de brainstorms, porque há sempre alguém que tem ideias e assim eu escapo-me de ter uma boa ideia. E isso soa-me também ao facto de nós podemos ir buscar boas ideias a diferentes partidos e a diferentes quadrantes. E como eu não me identifico a 100% com o candidato em que votei, mas também não me desidentifico a 100% com alguns outros. E acho que há pessoas competentes em todos os partidos, como também deve haver pessoas menos corretas noutros. Portanto, acho que sim, que o profissionalismo e a competência há em todo o lado e quando há, deve ser promovido. E nós vimos isso em alguns casos da Assembleia. Sim. E tu, David? Sim, eu também. Eu acho que é impossível assistir a algum tipo de debate na Assembleia da República com atenção, com ponderação e não encontrar pontos de concordância com os mais diversos partidos. Se formos honestos connosco próprios. É certo que vivemos num ambiente em que não é fácil fazer este tipo de exercício e ter este tipo de postura. Tu falaste em tribalismo, mas podíamos falar também numa lógica de manicaísmo, que é aquela lógica em que nós achamos que representamos o bem absoluto e que o outro, que é diferente, representa o mal absoluto. E é uma lógica muito, muito presente também no debate político e na nossa sociedade como um todo. E é uma lógica que eu acho que nós devemos combater. E estamos aqui para uma audiência com o pessoal do GBU, com muito pessoal cristão. Eu acho que os cristãos devem estar na linha da frente a combater esse tipo de lógica. E a Sim, às vezes isso aparece... E nem sempre... Às vezes isso aparece... Não, ia dizer, às vezes isso aparece no discurso, ouve-se uma pessoa de um partido a dizer eles querem destruir o país, querem... Quer dizer, eu acho que não há ninguém, nenhum partido, cuja agenda seja destruir o país. Pronto. Esperemos que não. Esperamos que não. Mas sim, mas acho que há uma componente de honestidade intelectual e até de intelecto, não é? Porque, ou seja, não reduzirmos à emocionalidade, à dimensão do... Se me identifico por via apenas, não do intelecto, não por causa das ideias, mas uma questão de empatia pessoal ou não é? Há esta... Só dar um exemplo, não falando necessariamente em partidos, mas falando num tema em que isto acho que ficou evidente para muitos de nós, foi o tema da eutanásia. Acho que é um tema onde, se as pessoas procurarem as diferentes posições, facilmente vão ficar surpreendidas com certas posições à esquerda e à direita. É verdade.
Pode-se dizer, não é nenhum problema, que está subentendido que, por exemplo, o PCP não seria, que é um partido de esquerda, portanto, vota contra a eutanásia, o que pode ser surpreendente normalmente para esse, se fizermos um reducionismo do que é a esquerda e a direita. Sim. Isso é interessante, e lá está, tem a ver com a capacidade e honestidade intelectual de abordar as questões de forma não tribalista e não manicaísta, como tu disseste, não é? Exato. E agora, bom, nós, enfim, vocês não concordam a 100% com nenhum partido, não discordam a 100% com nenhum partido, não é? Mas existe um partido, digamos assim, que nós como cristãos concordamos a 100%, que é, se Deus tivesse um partido, não é? Nós íamos concordar a 100% com ele. Então, mas se nós íamos concordar a 100% e Deus ia ter o partido, ia ser o melhor, e é o melhor, digamos, governante possível, a questão é se vocês, ou porque é que vocês querem ou não querem, ou que gostariam de viver numa teocracia. Não é? Ou seja, Esta é a parte que o David responde primeiro, não é? Posso tentar. Pode ser. Não, estou a brincar. Então, gostarias de viver numa teocracia, David? Gostaria de viver numa teocracia. Pois esta é uma resposta que dá para abordar de vários ângulos. Também tem rasteira. Tem. Tem rasteira, tem. Tem, assim é que tem piada. Sem rasteira não tem piada nenhuma. É falta. Eu gostaria de viver na teocracia que na narrativa bíblica aparece com este nome, este rótulo do o reino de Deus. Essa era a teocracia na qual eu gostava de viver. Mas o que é que isso significa? Provavelmente há muitas pessoas que não podem estar a ver e não estão familiarizadas com o conceito, e mesmo aqueles que já ouviram, por vezes pode haver uma confusão de conceitos. Acho que era interessante, se calhar, o que é que queres dizer com isso? Teologia pode ser feita a partir das 10 da noite? Deve ser a qualquer hora. Não, é porque, por exemplo, vamos dizer que vamos imaginar, para efeitos de retórica, que eu concordo contigo. Sim, realmente, os valores do reino de Deus, que eu acredito que são estes, tal e tal e tal, são aqueles que têm que ser. Então vou fazer tudo para que sejam implementados. Ok. Sim, então. É isto que estás a dizer? Mais ou menos. O reino de Deus, há muitas formas de pegar neste tema, neste assunto teológico, que é mais do que um assunto teológico, nós acreditamos que é uma realidade. E é a realidade onde a vontade de Deus se faz em todas as suas dimensões, mas começando no interior de cada um de nós, extrapolando a partir daí para todas as dimensões da vida pessoal, familiar, da sociedade, etc. Mas muitos teólogos usam esta expressão do já e ainda não para explicar a presença do reino no aqui e no agora. Um reino que já está presente, mas que ainda não está totalmente instaurado, implementado. O nosso desafio como cristãos, acredito eu, é experimentar maiores densidades deste reino na nossa vida interior, nos nossos desejos, Deus reina nos nossos desejos, nas nossas atitudes, na nossa postura perante o outro e também, dentro do possível, na nossa vida em comunidade. Mas o fator do ainda não e o sabermos que este reino não vem pela lei, não é um reino que se legisla, não vem pela força, não é um reino que venha pela espada, não é? Por isso Jesus disse a Pedro para embainhar a sua espada. Como nós sabemos tudo isso, nós oramos, venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. E a nossa maior ação cívica, neste sentido
escatológico, para usar o jargão teológico, neste sentido do reino que ainda não veio, mas que nós desejamos que venham. A nossa maior ação cívica nesse sentido é a oração. Mas... Portanto, não dirias que Portanto, seria através do voto ou através de um partido propriamente constituído exatamente. que irias... Portanto, Sim, voltando à questão, teocracia, sonhamos com isso, oramos por isso, mas oramos nas palavras da oração do Pai Nosso. Entretanto, aquilo que podemos experimentar nesta nossa era é algo diferente e é algo em que o modelo teocrático não é aquilo que nós vamos procurar com as nossas próprias forças ou arregaçar as nossas mangas para o implementar. Acho que esse é um perigo, é um erro quando nós usamos o voto ou quando nós pensamos num regime democrático que tente ser uma teocracia disfarçada. Yeah. Pois, porque ao olhar para a história vimos muita gente, muitos governantes que diziam estar em nome de Deus e depois cometiam coisas que eram muito avessas aos valores deste reino de Deus que Jesus nos fala, não é? Portanto, parece-me que há aqui uma corrupção associada ao poder que mancha essa teocracia, não é? Essa suposta teocracia. Porque se nós os 4 aqui fôssemos criar 4 teocracias, digamos assim, seriam diferentes, não é? Portanto... Exato. Pois, lá está, as teocracias até agora não têm sido verdadeiramente teocracias. Nunca poderiam ser, porque se algum de nós tentar criar uma teocracia, ou nós em conjunto, se nós reconhecermos que o reino de Deus é primeiramente uma realidade interior, espiritual, e que não está absolutamente presente em cada um de nós ainda, porque há tantas áreas das nossas vidas que ainda carecem que Deus ganhe mais território no nosso interior, então a teocracia seria falha desde o seu início, não é? Não tem alicerces qualquer teocracia nesses moldes. Ou seja, mesmo pessoas com muito boas intenções facilmente em algumas áreas seriam corruptíveis. A história está cheia disso, não é? Mas também quero ouvir a Mafalda também neste tema. É uma pergunta com rasteira, mas eu concordo com o David. Quando vocês estavam a fazer a pergunta, eu acho que é melhor viver numa teocracia eterna, que é o céu, e eu espero que a viva, do que viver uma teocracia terrena. Eu acho que a história já mostrou que já foram feitas muitas coisas erradas que mancharam a humanidade em nome de Deus. E tanto a nível do cristianismo como de outras religiões. Portanto, acho que seria sempre um grande risco. Portanto, lá está, eu prefiro viver na eternidade e aí ter uma teocracia perfeita do que experimentar isso aqui na Terra. Para além disso, o David também tocou há pouco num ponto, acho que até foi mesmo no início, que o nosso voto também serve para amar o próximo. E acho que se nós desejássemos ter uma teocracia, dificilmente estaríamos, pronto, tendo em conta que eu considero que uma teocracia não seria perfeita nos moldes que temos. Seria uma falsa teocracia, portanto. Pronto, Exato. não seria amar o outro na sua plenitude. E eu não sei, mas associo sempre estas formas de poder a alguma limitação da liberdade religiosa. E eu, como cristã, acho que deve haver liberdade religiosa. O próprio Senhor Jesus não se impôs, convidou
E mesmo quando queriam fazer dele rei, ele afastou-se. Portanto, não, ou seja, para mim, como cristã, Jesus é rei, mas é rei num reino diferente. E não necessariamente num reino político e terreno. Portanto, acho que deve haver liberdade de expressão, liberdade de religião, e isso também é uma forma de amor. Portanto, eu concordo, apoio e defendo um Estado laico. Todas as formas que eu conheço de aproximação da Igreja ao Estado e à governação correram mal. Já temos demasiadas coisas a correr mal, portanto, não gostaria nem desejaria tentar isso. E depois também porque acho que estamos a falar de níveis diferentes. Eu olho para a minha fé como algo pessoal, que deve ser desenvolvido no meu relacionamento com Deus e que acaba por se exteriorizar na forma como eu vivo, como eu estou perante a comunidade e a sociedade. Mas isso é algo pessoal e eu não tenho que impor isso aos outros. E também não tenho que usar o meu voto para impor isso aos outros. Acho que também é importante votarmos em consciência de um bem comum. E depois, imaginemos, uma teocracia ou algo mais centrado pode ser bom se tiveres um bom líder. Mas e quando tens um mau líder? Era a mesma coisa que os reis. Quando tinhas um mau rei, o que é que acontecia? Estava rapidamente teocracia à tirania. Sim, porque eu considero que a teocracia, se existisse, era falha. Mais nesse sentido. Mas acho que Deus está dentro, mas noutro patamar e não fazer disso uma bandeira política. Deixa-me só pegar em algo que a Mafalda disse para acrescentar uma das minhas citações preferidas de Martin Luther King Jr., que dizia que os fins são pré-existentes nos meios. Eu acho esta frase genial e verdadeira. E acho que se o fim, ou seja, o objetivo final do reino de Deus em nós é o shalom, é a paz, no sentido bíblico, então o meio para lá chegar nunca pode ser passar por qualquer tipo de imposição, força, violência, etc. Muito bem. Estamos a aproximar-nos do fim. Foi muito interessante. Portanto, tivemos aqui 2 participantes que nos contaram como votam, por que votam. Votam porque pretendem expressar a sua opinião do que é o melhor para a comunidade e não apenas para si. Parecem ser candidatos que olham para os outros com quem não concordam com alguma honestidade intelectual, tendo a capacidade de concordar naquilo que há para concordar. Portanto, quero-vos agradecer a participação, porque foi muito interessante e obrigado pelo vosso testemunho e pelo vosso exemplo. E em jeito de despedida, eu deixava só o espaço para vocês dois partilharem formas de participação cívica. Então, nós estamos aqui em nome do Grupo Bíblico Universitário, portanto, estão aqui a assistir, não só hoje, mas mais tarde, quando este live ainda estiver disponível ele vai estar, já agora vai estar disponível no razoavelmente.podcast, portanto, podem ver, rever, enviar para outras pessoas, para verem este live. Muitos dos que estarão a assistir são jovens universitários. Isto significa que muitos fizeram há pouco 18 anos e podem agora finalmente votar, não é? Portanto, têm agora esta arma cívica para lutarem, para se expressarem pelo bem comum, mas pela vossa definição de política parece que há espaço para mais participação além do voto, não é? Por aquilo que vocês disseram, pareceu-me que a procura ativa de um bem para a sociedade vai além do que votar de 4 em 4 anos.
Portanto, de que outras formas os jovens universitários e todos os outros cidadãos, todos aqueles que nos estiverem a ouvir, de que outras formas é que estes se podem envolver politicamente na busca deste bem comum? Mafalda. Eu confesso, e há aqueles que são jovens universitários e é a primeira eleição, eu não sei se isto faz de mim uma pessoa muito croma, mas eu fiquei muito feliz quando foi as minhas primeiras votações. Portanto, aproveitem. O que é que se pode fazer? Os estudos dizem que somos a geração portuguesa mais escolarizada de sempre e acho que há muita informação por aí. Portanto, acho que uma boa forma de nós participarmos é fazer um fact-check. Fake news andam por aí, portanto, acho que é sempre importante informarmos, confirmar em diversas fontes e isso é um bom começo. Assinar petições, há uma plataforma de petições muito útil, basta porem o vosso número de cartão de cidadão e podem assinar petições que são realmente levadas à Assembleia. Já havia uma outra a ser debatida lá e é bastante. Recentemente, a questão do luto, aumentar os dias de luto, no caso do filho morrer, sim, e foi recente e foi à sim, frente. E penso que já entrou em vigor, não tenho a certeza, mas acho que sim. Creio que sim. Envolverem associações cívicas, não, pronto, partidos se quiserem ir mais longe, mas há muitas associações cívicas, associações de estudantes, acho que também as nossas escolas e as nossas universidades precisam de quem pense e reflita sobre elas. E pronto, acho que é por aí. Informem-se e sejam presentes na comunidade. E acho que uma ótima forma de estarmos presentes na política e na sociedade é fazer o que Jesus pediu, que é amar o próximo e olhar para o outro. Acho que é por aí. Muito bem. Muito bem. Apoiar, Sr. Deputada! Sr. Deputada! A Mafalda já disse, já deu bastantes exemplos, ainda no contexto da universidade, para além da associação estudantil, a parte também dos órgãos na própria universidade. Os estudantes também podem procurar informação sobre esses órgãos e eventualmente participar. E depois acho que é importante não nos preocuparmos demasiado exclusivamente com as grandes questões, mas preocuparmos também com o local. E aí a preocupação com a universidade deve ser prioritária para aqueles que lá estão. Preocupar-nos com as nossas cidades e aldeias, onde muitas vezes é mais fácil chegar às estruturas que têm algum impacto concreto no terreno e provocar algum tipo de mudança que seja benéfica para as populações. Eu lembro-me assim de repente, não vou dizer nomes, mas lembro-me de pelo menos duas pessoas que eu admiro no contexto do GBU, pessoas que passaram pelo GBU e que uma delas com uma ação muito, muito forte na junta de freguesia da sua região e uma outra com uma outra forma de ação cívica nos bombeiros voluntários da sua cidade também. Meros exemplos de muitas outras coisas em que nos podemos envolver para fazer parte da sociedade e amar o próximo através destas instituições, associações, etc. Uau, excelente. Muita coisa para mastigar, para ruminar e para passar à ação. Ou seja, pelo que aqui percebi, a política então não é apenas uma coisa abstrata, mas é uma coisa que diz respeito às nossas vidas e nós podemos fazer mais do que parte de refilar e dizer que está tudo mal, podemos de algum modo ser parte da solução, não é? Então, obrigado, porque eu sinto-me entusiasmado ao ouvir-vos e obrigado pelo vosso testemunho enquanto cristãos, porque nos desafia enquanto cristãos, de facto, a ter um papel cívico. Então, agradeço a todos os que nos estiveram a ouvir, eu e o Henrique, e em nome do Razoavelmente, vão ouvir-nos no Spotify, podem procurar os nossos podcasts, podem acompanhar-nos aqui no Instagram, no YouTube. Uma vez que está no YouTube e no Spotify podem encontrar um podcast que nós fizemos sobre o cristão e a política. E eu já ouvi, está muito bom. Em que podem... olha,
Olha, portanto, nós não dissemos para ela dizer isto, nós não estamos a pagar nada. Exato. Felizmente. Já esgotámos o orçamento da campanha. E assim então nos despedimos. Um abraço a todos, obrigado. Deus. Obrigada. Obrigado e boa noite. Boa noite. Obrigada. E vou votar.